Bom dia, meninas. Olha, nós vamos trabalhar uma caixinha musical para Jesus aqui, tá bom? Eu peguei uma caixa de papelão, né? Fechei as duas tampas, tá fechadinha, toda fechadinha, tá? E agora eu vou encapar ela. A cor vai ficar do gosto de vocês. A minha eu vou encapar com rosa. A opção era amarela. Eu acho que a amarela também ia ficar linda, mas vou tentar primeiro com rosa e depois com o amarelo. Encapar, gente, é aquele jeitinho básico mesmo, né? Vamos passar a cola. Vou encapar um ladinho, aí eu dou uma pausadinha no vídeo e depois eu continuo para vocês ver, para o vídeo não ficar tão longo, né? Porque não tem segredo, né? A gente vai passar a cola e colando o EVA em toda a volta. Gente, sempre passa aqui nos meios, por quê? Porque às vezes você vai colar algum objeto e precisa ter uma firmeza maior para caso puxe, tipo uma alça, ou até mesmo o círculo que depois a gente vai fazer para enfiar a mão, né? E aí é bom que esteja bem coladinho. Vai colando todas as partes, né? Até fechar a caixa por completo. Eu vou deixar um link com os arquivos digitais, os tamanhos. Mas eu quero dizer também para vocês, gente, não ficar tão preso ao tamanho da caixa. Porque não tem tanta importância, sabe? O tamanho da caixa. Você pode pegar uma caixinha que você achar. Olha, tá vendo que aqui ela não completou? Eu não coloco o EVA, porque depois fica uma emenda. Então, eu recorto aqui e pego uma folha nova para colocar do outro lado, tá? Por quê? Porque depois fica uma emendinha, aí de repente o desenho não bate aonde a gente quer que ele termine, entendeu? E aí vai ficar feia essa emendinha. Então, eu sempre coloco o EVA até onde ele vai, né? E começo com o EVA novo. E assim eu faço em toda a borda da caixinha. Depois eu passo as medidas dessa caixinha que eu estou usando. Mas, como eu disse pra vocês, pode colocar, gente, outros tamanhos, não tem problema. Vai ficar linda a caixinha. E aí vocês podem escolher aí um novo tamanho, né? Passa a colinha e vai colando e fechando todas as partes, tá bom? Vamos lá, continuando, meninas. Bom, já encapei ela a volta toda, tá vendo? Toda encapadinha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar o acabamento nas beiradinhas. Eu cortei aqui uma fita com esse meu EVA paetê, com a tesoura de nuvem, que é aquela uma, né, eu falo de nuvem porque ela tem esse formatinho, tá vendo? Redondinho. Mas é a tesourinha de picotar, tá? Ela tem tanto nesse formato quanto aquele zigue-zague. Eu gosto dessa. Aí eu acho que ela fica com um efeito muito bonitinho. O que eu vou fazer? Vou passar cola. Opa, aqui ficou um espacinho sem. Venho com a fitinha e colo ela aqui, ó, na beiradinha, mas não cobrindo todo, tá vendo que ela sobrou um espacinho aqui? Esse espacinho vai servir para que eu passe a cola e vire aqui, certo? Então, eu venho, vou colar aqui até o final da minha fita, depois eu volto fechando, tá? Então, ó, passo a colinha, venho com a fita e colo. Já não vou virando, por quê? Porque ela demora um pouquinho pra secar, né? Ainda mais que é um EVA mais grosso, esse EVA com paetê, sabe? Ele não é um EVA tão fininho quanto o outro. Viram que terminou? Não tem problema. Eu emendo aqui e continuo.
Como a minha tesourinha lá de picotar, não dá pra perceber muito, tá vendo a emendinha? Então, é tranquilo. Passo na volta toda. Isso eu vou fazer, gente, em todos os cantos da caixinha, tá bom? Se ficou algum lugarzinho aqui que você não colou direito, como eu fiquei aqui, é só passar a colinha e colar melhor, tá? Terminou aqui, finalizo. Não se preocupe com a bordinha, porque depois nós vamos colocar um acabamentinho, né? Certo? Então, ó, ela ficou desse jeito. Agora, eu vou virar essa fitinha. Então, ó, vou passar a cola. Opa. E finalizo ela aqui, ó. Segura um pouquinho, porque é um EVA de paetê, como eu falei. É um EVA mais grossinho, né? E aí, ele demora um pouquinho mais pra secar. Aqui. Agora, eu vou fazendo a borda toda. Isso eu vou fazer em todos os cantos da caixinha. Quando você vira, hoje o tempo aqui na minha cidade tá muito frio, gente. Tá frio mesmo. Aí, o que acontece? Às vezes você passa cola e ela seca antes mesmo de você mexer. Porque tá muito frio, né? Aí a temperatura baixa, assim, a cola quente não tem aquele resultado esperado, não. Aí você vem com a cola e arruma os lugares que não colar muito bem, tá? Mas é basicamente isso. Então, você vai fazer isso em todos os ladinhos da caixa pra gente começar na próxima etapa, tá? Então, eu vou dar mais um pulinho aí, porque se eu ficar aqui fazendo todas essas bordinhas aqui, o vídeo vai ficar muito longo. E como é tudo igual, né? A gente só vai passar a colinha e colar em tudo, né, gente? Então, não tem segredo. É uma coisa simples, né? Então, é só passar a colinha. Ó, faltou um pouquinho. Passa um pouquinho mais. E fecha. Tem gente que cola isso aqui com a Tec Bond. Oh, desculpa, cola instantânea. Não sei se pode falar nome, né? Tec Bond. Ultimamente eu nem tenho usado ela, viu, gente? Porque tá muito caro. Tô usando mais a outra, a Max Bond mesmo. A prima. Porque a gente tem que procurar, né? O que tá um pouco mais em conta. Porque senão o produto sobe muito e aí o nosso cliente reclama, né? E, gente, tá difícil as coisas, né? Então, a gente até entende o cliente, porque realmente as coisas estão muito caras. O material tá caro, mas também o produto final tá ficando muito caro para todo mundo, né? Então, a gente tem que entender e tentar fazer de um jeito que não fique tanto. Olha, colhei tudo certinho, todas as bordas, tá vendo? Agora eu venho aqui, ó, e continuo colando. Passa por cima do arremate? Sim, ó, eu passo aqui em cima. Eu não vou começar embaixo, eu vou começar em cima da outra fitinha. Porque depois, que nem eu falei pra vocês, a gente vai fazer o acabamentinho. Mas é melhor que comece em cima do que embaixo, tá bom? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa na borda toda, até finalizar todos os cantinhos da caixa. Bom, vamos lá. Então, ó, aqui tem um círculo menor, né? Que a gente vai colocar, que é o tamanho do buraco para você enfiar a mão depois e pegar as fichinhas de dentro. Eu coloquei e risquei com uma tesoura, mas você pode riscar com uma faca, com uma carretilha, né? Você pode usar um objeto pontiagudo para estar riscando, né? E agora a gente vai cortar com o estilete. Antes de cortar, é sempre importante você posicionar as coisas para ver se elas vão ficar
no tamanho adequado. Então, aqui tem a nossa plaquinha de Jesus cantando, né? Com uma menininha. Então, eu posiciono ela aqui e vejo mais ou menos aonde eu vou querer que fique cada coisa. Lembrando que essa daqui, depois ela vai vir uma maior por cima, né? Depois que a gente recortar, a gente vai fazer aqui. E por cima dessa vem uma outra, que é o acabamento da nossa, do nosso alto-falante. Então, olha, vocês vão olhar bem antes de colocar, para poder ver se não ficou nenhum espacinho inadequado, não ficou fora da ordem, né? Aí depois tem a plaquinha que nós vamos fazer aqui, né? Com os símbolos do rádio, né? O de toque, avance, pare, a nota musical e o coraçãozinho. As playlists que você mais gostou. Então, você vai colocar ela. Aí tem a plaquinha, né? De louvemos ao Senhor, que você vai posicionar e colocar onde você quiser. Você pode colocar ela assim, ou viradinha, aí depende do gosto de cada um. Eu gosto no sentido, certo? E também as estrelinhas que a gente pode depois colocar para decorar em vários pontos da caixa. Pode colocar uma aqui embaixo, né? Mas a estrelinha você vai ver depois. O importante é esse ambiente aqui da caixa, ó, que você tem que pensar bem aonde que vai cada coisa, certo? Então, vamos lá.